robusto para a gente estudar estrutura. Esse aqui é clássico na estrutura. Nos tempos de hoje, assim dizendo, né, se ele não fosse contemporâneo a nós, se não fosse, né, se ele tivesse construído aí, sei lá, há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, chamaria ele de brutalista, assim dizendo, pela expressão que o arquiteto, olha só o que eu estou te falando, expressão que o arquiteto imprimiu sobre os elementos estruturais. A forma com que ele projetou não é aquela coisa inversa, né, que ele faz a arquitetura e o que sobrar é da engenharia, né? Se sobrou viga aparecendo, se não sobrou, se ficou em balanço, se ficou viga exposta, não é isso. Isso aí é resto de obra, assim dizendo, né? Nesse sentido. Aqui não, aqui é proposital. E aí você vê, pelo desenho arquitetônico, muito interessante, ele trabalhou justamente fazer com que essas estruturas estivesse, tenha essa exposição, né? Estivessem todas expostas, tenha expostas, fique com essa impressão, né, de peso, de mostrar realmente do que foi feito aquele material. E olha que interessante, vamos lá vendo, ó, ele faz o uso, né, dessa estrutura robusta ser também parte abrigável ali, tirou partido, assim dizendo, né, da estrutura para formar arquitetura. Quando a gente vê esses elementos circulares aqui, né, esses tubos, assim, parece um tubo grande, né, parte funcional dessa vinícola, desse projeto, né, que é uma vinícola. E olha que interessante, os elementos estruturais, como estão expostos, né, a gente vê muito isso em algumas residências até, em alguns projetos, aí vem o pessoal que quer dar acabamento na obra, assim dizendo, né, e acaba colocando um forro de gesso ali, mas aqui não. Aqui é proposital. Isso é arquitetura, isso é domínio do arquiteto sobre a estrutura. Esse telhado também tem vários elementos brutalistas, né, como essa gárgula, né, formada pela estrutura do telhado, e a robustez desse telhado, né? Depois a gente vai ver ali nos desenhos, vai ver a impressão. Isso aqui que me chama muita atenção, que ele faz questão de deixar essas vigas, né, nesse formato, né? Olha que interessante, passa os trechos justamente para dar toda essa impressão. E tem a impressão de um moinho também, né? Uma coisa nesse sentido. Vamos dando uma olhada, a estrutura em si, que está em contato com o solo, é concreto, mas olha como ele trabalhou a estrutura aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, você está vendo esses pilares aqui, ó? Eles vão ter um efeito aqui, olha que interessante, quer ver? Aqui aquela parte robusta parece um grande silo, né? Que armazena até, né? O próprio material, mas depois a gente vai ver que lá dentro ele tem um outro trabalho. E olha também essa estrutura de madeira aqui, ó. A impressão que a gente tem que é de madeira, mas muito provavelmente é mesmo que apoia, né? E todo aquele grande pavimento que está superior. E aí ele usou isso aqui como estrutura. Olha que interessante, ele conseguiu trabalhar o desenho desse formato arquitetônico, que está em contato com o solo, e também conseguiu dar até um efeito. Olha que interessante, ele dá esse efeito de leveza, né? Tá vendo? Olha que interessante aqui nessa fachada. O edifício está apoiado nesses elementos que estão em contato direto com o solo. E olha aqui, ó, quer ver? Vamos dando uma olhada na planta. Olha a grande marquise aqui, olha que interessante, né? Você vê essas vigas de madeira e depois você vai ver a robustez do telhado. Ó, de novo, né? Olha o que eu estava falando lá. Viga na veia aqui, né? Saindo desse elemento estrutural, cara, é brutalista na cara, assim, né? Contemporâneo agora a gente não chama de brutalista, acaba não chamando de brutalista. Muito interessante, né? O passeio que tem ali, o visual. Ele quis causar isso, a presença dos pilares, quer ver? Ó? Olha aí, né? O desenho dos pilares inclinados, e olha onde ele está chegando aqui, ó.
em estrutura também, né? Como é que ele prepara isso para chegar, como se executa isso. Isso aqui é o que a gente tem que ir atrás para buscar. Como que isso se executa na obra? Por que a gente bate tanto nisso? Porque se você sabe como se executa, você tem capacidade de projetar um elemento inclinado desse, justificar o seu projeto. E olha que interessante, ele vem a cada, né, faz um e pula outro, ó, a cada elemento, né, estrutural aqui dessa cobertura. E essa cobertura, esse desenho geométrico, para ele conseguir, né, ter esse grande vão que a gente tem aqui, formato do desenho geométrico. Aí eu lhe pergunto como que ele consegue aqui juntar tudo isso. Esse é o projeto, esse é o ponto-chave dos projetos. Saber como se executa, como que é possível. Olha lá, tá vendo? O grande silo, né, que tem a impressão de ser um grande silo, né? A aparência. E aí ele usa isso. É lógico que ele não vai usar o material, né? O material não, o produto que ele está elaborando direto aqui nesse grande silo de concreto, né? Ele tem já coisas mais modernas para se executar. Mas olha que interessante, olha a cobertura, como é que ficou, os apoios dessa cobertura, o apoio central dessa cobertura. E aí, né? Como que se executa isso, cara? É isso que é fantástico a gente ver e ver as soluções, e por isso que a gente estuda muito repertório na arquitetura. Aqui as plantas, né? A gente vê aqui os grandes, vamos chamar de silos ali, né? Os grandes elementos circulares ali, e você vê os elementos de apoio. Quer ver? Ó, vamos chegar pertinho aqui, ó. Os elementos de apoio aqui, ó, que a gente vê, ó, os desenhos dos pilares aqui onde eles estão apoiados e apoia toda a estrutura. Aí eu lhe pergunto, é software que faz isso? Software ajuda, gente. Quem faz isso é o próprio arquiteto que consegue desenvolver e ter isso na mente, esse desenho 3, 4D, até se a gente falar em 7D, em obra manutenção, é isso, né? O arquiteto tem isso na mente para conseguir executar. E aí, vamos seguindo um pouquinho mais, aqueles elementos ali, ó, tá vendo que a gente via as bases de concreto, apoia a sua estrutura, né? Que aí é aquele formato côncavo, né? E aí, ó, olha o grande elemento, olha a robustez do elemento estrutural, que eu acho fantástico. Aqui a gente vê detalhe, mas olha que interessante, ele tem até os detalhes de encaixe aqui, ó, detalhes de tabica, olha a estrutura e o que, olha como a gente tem, ó, vamos chegar mais perto aqui, tem, é curioso isso aqui, ó. Olha que interessante, a gente tem um piso, né, a gente tem o elemento estrutural, a viga, e olha aqui, ó, a intenção do arquiteto, como ele sabe o que ele está fazendo. Dentro dessa parede de concreto aqui, ó, ele tem, aqui é ferragem, né? Aqui deve ter mais ferragem dentro, ele tem os seus ancoramentos aqui, mas ó, ele tem um tubo metálico e mais uma viga metálica aqui. Para quê? Para justamente ele apoiar isso aqui, ó, depois. Ele conseguir ancorar, muito provavelmente deve ter uma estrutura metálica que sai, né, desse elemento metálico para conseguir prender. E aqui, ó, você tem uma viga de borda no final muito robusta, porque ele, além de ele ter um perfil metálico, ele tem também uma viga aí metálica ali em cima, né, de borda. Aí você fala, ah, mas isso é estrutural. Não é estrutural, só, né? Lógico que é estrutural. É o pensamento do arquiteto que muito provavelmente, por um determinado momento do projeto, ele sentiu essa falta ou ele estava projetando, o engenheiro, né, estrutural falou, olha, a gente tem um ponto aqui vulnerável, esse trecho onde eu preciso apoiar a marquise, onde eu preciso fazer essas vigas, né, que vocês projetaram, eu preciso reforçar ali. Dá para, como que a gente pode fazer? Né? Na arquitetura precisa estar isso? Precisa, porque depois você tem outros projetos complementares que vão ali ser compatibilizados e imagine um elemento estrutural bem onde está nessa alvenaria, posso passar a tubulação hidráulica, elétrica ali? E como que eu compatibilizo tudo isso? E aqui a gente tem, olha, a robustez da grande viga, né, que está superior ali, que está apoiando,
E aí a gente percebe que é uma viga metálica, muito provavelmente na parte inferior dela, é, ele tá traçando ali com madeira para ter toda aquela impressão de madeira, porque o forro é de madeira. E olha que interessante, ó, ou bem onde a gente está aqui, ó, os pontos de apoio principal, a gente divide a treliça aqui, divide aqui, divide aqui também, né, nessas pontas. Mas é mais nesse trecho aqui que a gente divide, que é, na verdade, aquele trecho onde a gente viu aquela parte circular que a gente via todo aquele elemento estrutural, né, que está todo apoiado aos pilares aqui inclinado. Deu para perceber o que o arquiteto quis passar com tudo isso? Os elementos estruturais robustos, os elementos estruturais remetendo também aos antigos, né, moinhos, antigos silos, o antigo ali armazém onde se tinha, né, os vinhos, onde se produzia, onde se fermentava os vinhos, ele trouxe para o ar mais moderno, é lógico. Ele tem toda a característica do terreno dele, você viu que está praticamente numa encosta, né, a implantação do prédio dele, e aí ele usou desses artifícios do concreto, também jogou um material leve em cima, que são as coberturas, e aonde ele precisa do concreto mesmo mais pesadão, ele executou em concreto aparente. E deu todo aquele efeito. Dá a impressão, né? A gente relembra a madeira que era feita os ciros, os barris, que eram feitos, né, os grandes galpões, e a estrutura metálica também já era presente, aí tem estrutura metálica também. Isso é arquitetura, gente. Né? Isso é que faz ser uma grande arquitetura. Isso que é bacana. Certo? Um grande abraço e com Deus. Plataforma Matriz no YouTube também.